Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Balança Não Mente. E o episódio de hoje ele é muito especial. Eu estou aqui no Congresso de Cirurgia Bariátrica Brasileiro, um dos maiores congressos do mundo, com uma pessoa que tem 25 anos de história com cirurgia bariátrica, com tratamento de obesidade, já tratou alguns famosos, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje também. E ele foi o último presidente da Sociedade Brasileira, que é o Dr. Fábio Viegas. Muito bem-vindo, agradeço demais a tua participação aqui comigo nesse projeto e fique à vontade aqui, tá bom? Tá bom. Dr. Fábio, assim, uma das coisas que eu falo sempre, a ideia do nosso podcast aqui é papo aberto, franco, honestidade, eu sei que você gosta muito disso. E pra gente, assim, começar a nossa conversa, até para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, como foi, assim, escolher tratar a obesidade, entrar nesse nicho como cirurgião. Eu comecei a fazer cirurgia bariátrica meio que por acaso. Em 1998, eu estava dando plantão de emergência no Hospital do Andaraí, entrou uma paciente obesa mórbida na emergência e essa paciente eu fui atendê-la porque tinha que pegar uma veia e ela me perguntou se eu fazia cirurgia bariátrica, eu não tinha nem noção do que era isso. Caramba. E essa paciente me pediu se eu podia operá-la de bariátrica. Eu falei, eu não tenho nem noção do que é isso. Aí ela falou o seguinte, doutor, eu vou morrer, mas o senhor pode passar a estudar isso e salvar outras pessoas? Caramba. E isso ficou na minha cabeça. E 6 horas depois essa paciente morreu. E aquilo ficou na minha cabeça. Sim. Estudar sobre cirurgia bariátrica. Nesse dia que eu cheguei em casa muito triste, a minha mulher, que fazia residência no Hospital de Ipanema, disse que o Dr. Barroso tinha acabado de fazer a primeira cirurgia bariátrica. Eu achei que aquilo era um sinal, né? Sim, sim. E para estudar a cirurgia bariátrica, eu comecei a ler sobre cirurgia bariátrica, me interessei e morreu. Um mês depois eu fui fazer um curso em Atlanta e o Thomas Ego me perguntou se eu queria fazer o primeiro curso de cirurgia bariátrica do Brasil, que o Dr. Garrido ia fazer. E eu achei que era um segundo sinal. Sim. E aí eu me inscrevi no curso e fiz. E me apaixonei por isso e comecei a fazer a partir de então. Que legal. Fiz a minha primeira cirurgia em 1999 no Hospital do Andaraí, onde eu comecei a fazer. Sim. E a partir daí não parei mais de fazer porque foi uma paixão, que é tratar as pessoas obesas. História incrível. Uma coisa que me chamou a atenção, né? O que te manteve tratando o paciente com obesidade? O que te chama a atenção da cirurgia, assim, que foi tão fascinante e você começou a embarcar nesse processo? Eu operei uma paciente que, quando eu a conheci, no Andaraí tem uma subida. Sim. E eu comecei a fazer as reuniões dos pacientes obesos. E na primeira reunião que eu tinha, essa paciente não conseguiu subir a pé. Essa paciente foi operada. E alguns meses depois ela foi dar o seu depoimento. E ela foi dar o depoimento já com malha de ginástica. Eu acho que o que me chama muita atenção na cirurgia bariátrica é o resgate da autoestima. É o resgate da qualidade de vida. Sim. É o resgate do amor próprio. É você ver uma mulher dizendo que não transa de luz acesa e a partir do momento que ela emagrece, ela se sente mais confiante, talvez. Confiante, ela se sente amada, ela se sente, ela se sente mais sensual. Eu acho que o que me faz e me mantém fazendo cirurgia bariátrica é o resgate social que a gente, com essa cirurgia, dá ao paciente. Eu não posso, assim, eu concordo demais com isso, sou cirurgião como você, menos tempo, né? Mas realmente, assim, o que a gente vê no consultório, né? A maioria dos pacientes geralmente falam isso, né? Doutor, é uma pena que eu não fiz antes dessa cirurgia. Por causa dessa transformação que a gente vê como um todo nesse paciente. Uma transformação de saúde, muda várias questões de saúde, mas também transformações sociais, de inclusão social, de participação em eventos, né? Muitos pacientes não querem, muitas vezes sair de casa. Então, assim, eu queria, assim, antes de prosseguir um pouco a conversa, que você... O que é a obesidade, assim? Por que a gente deve tratar a obesidade? Por que a gente trata isso? A obesidade é uma doença metabólica, é uma doença incurável, é uma doença que tem controle.
Obesidade, ela não é causada simplesmente por erro alimentar, Sim, né? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que comem e são magras. sim, Obesidade não é uma doença causada por falta de atividade física, senão todo sedentário seria obeso. Obesidade é uma doença genética, é uma doença de caráter multifatorial, que se não for controlada, vai levar um indivíduo a um quadro de morte precoce. sim. 70% das pessoas obesas mórbidas vão morrer antes de 50 anos de idade. Caramba. Eu imagino entre o seu público que ninguém nunca tenha visto um obeso mórbido velhinho de cabelinho branco andando na rua. Sim, Então, é uma cena rara. sim, Então, a obesidade ela é uma doença que mata e mata muito cedo. sim, E mata porque ela leva o indivíduo ao desenvolvimento de doenças associadas. sim, Então é por isso que as pessoas devem tratar. Porque além da perda da qualidade de vida, da diminuição da autoestima, a obesidade ela exclui o indivíduo do convívio social normal, sim, da qualidade de vida, da saúde, sim. né? Então, sim, é uma doença que, se não for controlada, vai levar esse indivíduo a um quadro de morte em vida precoce. Uma coisa que vale a pena de ressaltar do que você falou, né? É que a obesidade não é culpa do paciente. O paciente é culpado por ser obeso ou não? Nunca. O paciente não é culpado. Você não pode dizer que alguém é culpado por ter câncer. Você não pode dizer que alguém é culpado por ter diabetes. Não, são doenças. Sim, E a obesidade ela é uma doença também. sim, Nasce com o indivíduo. sim, Você desenvolve essa doença ao longo da sua vida. sim, E o grande problema é que essa doença é mal entendida. E existe um preconceito muito grande com essa doença. sim, Porque acham que o paciente obeso é um relaxado, sim, é um sem vergonha, não tem vergonha na cara, não tem força de vontade. Não é nada disso. sim, A gente está diante de uma pessoa que tem uma doença metabólica que, se não for controlada, vai matar aquele indivíduo antes do tempo. Eu acho interessante de falar porque muitas pessoas acreditam que as pessoas são obesas por preguiça ou porque não faz a dieta. E acho que você vai concordar que no nosso consultório a gente vê muito. Geralmente a primeira busca não é pela cirurgia bariátrica. O paciente já passou por vários tratamentos clínicos, medicamentoso, dieta, atividade física antes de procurar a cirurgia. Então, assim, o tratamento da obesidade ele é muito mais complexo do que culpar uma pessoa, né? Culpar o paciente, né? Ou, assim, é uma escolha pessoal. Então, você falou que a gente cada vez estuda mais sobre os fatores genéticos relacionados com a obesidade, genes que desenvolvem, facilitam muito a obesidade, né? Então, com certeza, isso é um ponto muito interessante. Então, Fábio, uma coisa assim que eu queria muito falar com você é sobre a cirurgia da Jojo Todinho. Vamos lá. Porque é uma pessoa super famosa, né? Uma pessoa que está na mídia e ela tem falado bastante nas redes sociais dela, né? Sobre a cirurgia e, poxa, você foi o cirurgião que fez a cirurgia nela, né? Hoje as pessoas não me conhecem mais como Dr. Fábio, estão me chamando de cirurgião da Jojo Todinho. Jojo Todinho é mais famosa que eu, então assim, o que eu posso fazer? E é assim, algo legal que ela está trazendo para um ambiente mais amplo o universo da cirurgia bariátrica, a possibilidade, né, da cirurgia, de se fazer uma cirurgia. Então, se você pudesse contar assim, alguns detalhes que foram interessantes nesse processo, que te chamam a atenção? A Jojo Todinho é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem um carisma enorme. O que eu posso falar dela? Ela é uma pessoa que é simpática, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que humilde, Sim. É uma pessoa que cumpre tudo aquilo que se determina, é uma pessoa determinada, Sim. É uma paciente que segue exatamente aquilo que a gente orienta. Que legal. Ela é muito dedicada, é uma paciente perfeita, ela é uma paciente que é uma menina de 25 anos, né? Uma menina muito jovem, Sim. Né? Que tem uma vida inteira pela frente, uma vida ativa. Ela é uma mulher muito ativa, né? Ela é tudo aquilo que vocês veem mesmo. Ela é muito engraçada. Que legal. Ela é uma pessoa muito engraçada, eu rio muito com ela. Sim, sim. Enfim, ela é uma menina como outra qualquer, como outro paciente qualquer, que foi lá no meu consultório, marcou consulta, esperou o seu tempo, fez os exames, se dedicou. Ela é uma paciente
absolutamente normal. A gente fez uma gastrectomia vertical nela. Legal. Por vários motivos. Sim. Ela é uma jovem, ela quer ter filhos, ela tem toda uma vida pela frente. Ela também queria essa técnica. Sim. Então foi uma construção da equipe e a cirurgia transcorreu super bem, foi super... Ótimo. Ela teve uma recuperação maravilhosa. Ela com 3 dias, nenhuma, zero, ela é ótima. Que legal, a cabeça dela é muito boa, né, cara? A cabeça é muito Eu boa. Vejo no Instagram, na gente, ela fala muito bem, é uma mentalidade muito me ligou fixa. com 3 dias, posso ir na praia? Pode, claro que pode, não pode tomar banho, mas legal. Pode ir na praia andar, posso ir no shopping. Ela queria, sei lá, com 5 ou 6 dias, queria ir numa festa que ela tinha que ir. Sim. Claro que vai, ela tá andando, tá tomando suquinho, ela respeitou todas as fases da sua alimentação. Então, assim, o que eu vou falar? Não tenho nada, só tem coisa boa para falar dela. Que legal, que legal. Muito feliz e torcendo muito sucesso para a Jojo. Se Deus quiser, ela vai ter. E uma coisa interessante que você falou, só sobre a cirurgia, que eu acho bom pontuar, que é o fato de, assim, em 3 dias ela já estava indo na praia, 6 dias ela foi numa festa, ou seja, assim, a cirurgia ela evoluiu muito, né? Sim. No tempo, e porque às vezes a pessoa acha que a cirurgia bariátrica tem que ficar, né, todo um tempo de restrição e não é mais isso. Não. Por conta do vídeo, então assim, isso facilitou muito, diminuiu muito o risco, né? Uma coisa que a gente pontua, né? Doutor Fábio, a gente está se aproximando já do final da nossa conversa, mas eu queria, assim, antes de a gente encerrar, pontuar, pedir 2 coisas para você. A primeira é que, se você quiser, assim, se você lembra de alguma história interessante dos seus 25 anos aí de consultório, alguma história que te marcou, algum pontinho, algum detalhe, alguma coisa que foi legal, assim, que aconteceu com um paciente, enfim, após o tratamento da obesidade, alguma história que você acha interessante compartilhar? Uma história interessante? A história engraçada a gente tem várias, né? Várias? Tinha um casal que chegou no meu consultório e na época nós fazíamos muita cirurgia de Escopinaro. Sim. Para quem não sabe, cirurgia de Escopinaro, o cheiro das fezes fica muito ruim, né? É o chamado pum ninja, né? Porque ele é silencioso e mortal. E os dois, né? O casal, ele e ela, tinham que operar e eu operei primeiro ele. Entendi. E nele eu fiz Escopinaro. Na época eu fazia Escopinaro, sim. Hoje não se faz mais. E 3 meses depois ela voltou para operar e nós optamos por fazer um bypass nela. E ela se negava a fazer um bypass. Ela falou que ela queria fazer também um Escopinaro. Entendi. E aí depois de muita insistência, eu perguntei, por que você quer fazer Escopinaro? Ela falou assim, doutor, todo dia aquele desgraçado dá pum debaixo do cobertor. E eu também quero dar pum nele, devolver o pum para ele. Então, assim, é chumbo trocado, doutor. Essa é uma história engraçada de uma técnica que não se faz mais. Sim. Porque a cirurgia bariátrica não dá pum ruim. Sim. Pum é normal, aliás, pum nunca é bom. Sim. Mas o normal, né? Normal. Mas na época essa cirurgia, essa técnica que já está em desuso, tinha essa questão. Isso é uma história engraçada. Bacana, legal. E ela acabou fazendo bypass e não fez Escopinaro. Fez o bypass. Então no final ele está ganhando, então. Ele está ganhando. Mas para a gente terminar, uma pergunta que eu tenho feito aqui rotineiramente qual conselho você poderia deixar para qualquer pessoa com obesidade? Se você pudesse dar uma mensagem, todas as pessoas vão te ouvir, a mensagem vai chegar a essas pessoas de alguma forma. O que você falaria para uma pessoa com obesidade hoje? Procure o seu médico, procure um médico, procure um cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é um médico que está aqui fazendo um congresso mundial, congresso brasileiro, congresso atualizado. Sim. É um cirurgião que está sempre sabendo das novidades. Então, o que eu falaria? Primeiro, procure um médico. Se você acha que precisa operar, procure um cirurgião da Sociedade Brasileira. Ele vai saber lhe dizer se o seu caso é ou não cirúrgico. E se for cirúrgico, opere. Porque entre operar e não operar, pode ter certeza que operar é muito mais seguro do que não fazer a cirurgia. Então, Fábio, muito obrigado, de coração. Sou Prazer uma pessoa incrível, sempre um bom papo contigo. E acho que deu para ajudar bastante gente a desmistificar, né? A gente falou um pouquinho da cirurgia da Jojo. Obrigado mesmo, viu? Prazer foi meu. Pessoal, finalizamos.
mais um episódio do A Balança Anualmente. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.